Olha, está chovendo na roseira, que só da rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas. Opa, vocês estão aí? Eu não tinha visto, tudo bem? Eu estava aqui cantarolando comigo mesmo e de repente não vi que a gravação havia começado. Bom, isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, inclusive essa chuvinha que está caindo agora tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Você está se perguntando, mas como assim? O que tem a ver com a nossa aula de hoje? Bom, nossa aula de hoje é sobre ciclos biogeoquímicos. E o que seriam os ciclos biogeoquímicos? São os ciclos da natureza das substâncias e elementos químicos que vão dos seres vivos em direção à natureza e voltam da natureza em direção aos seres vivos. Por exemplo, a água que as plantas tiram do solo e trazem para o seu corpo e depois transpiram, devolvendo essa água para a atmosfera. Ciclando, tá? Os principais ciclos da natureza, tá? que nos interessa para uma prova de vestibular, são o ciclo da água, do carbono, do nitrogênio. Há outros ciclos, o do enxofre, o do ferro, o do fósforo, o do cálcio, só que esses não são cobrados nos vestibulares, apesar de existirem e serem importantes. Então, deles, nós vamos começar pelo ciclo da água. E isso tem tudo a ver com a música que eu estava cantando, Chovendo na Roseira, do Tom Jobim com Edu Lobo. Dois grandes compositores, dois grandes músicos da nossa MPB, né? E da música popular do mundo todo, porque eles são imprescindíveis. A música é fantástica. Em determinado momento, eles cantam o seguinte: olha, que chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que lava o céu e traz o azul. Olha que bonito. Que molha a terra, que enche o rio, que lava o céu. Mas antes eles falam chuva criadeira. O que significa isso, uma chuva criadeira? Bom, a chuva é água. A água é matriz para a vida. Uma semente não germina sem a água. Logo, a chuva é criadeira, porque ela permite que as plantas cresçam, que as sementes germinem, que os animais todos vivam. Nesse sentido, chuva criadeira, que molha a terra, que enche o rio. A água que molha a terra, ela escoa verticalmente e vai em direção aos lençóis freáticos, distribuindo os sais minerais profundamente pelo solo, nutrindo as raízes. E superficialmente, ela segue em direção aos rios, que recebem os sedimentos, que vão ser levados em direção ao mar. Quando esses sedimentos chegam no mar, a concentração dos mares aumenta, porque afinal de contas a água que levou esses sedimentos evapora, forma nuvens que vão ser arrastadas e vão chover de novo no continente, arrastando minerais para os rios, que vão para o mar e assim por diante, num ciclo que vai fazer com que os oceanos dia a dia fiquem mais concentrados, mais hipertônicos. Enquanto que os rios têm uma concentração baixa, são hipotônicos. Logo, os peixes dos mares são de um tipo. Eles são adaptados ao meio hipertônico. Os peixes de rio são outros, adaptados ao meio hipotônico, cada um no seu ecossistema, cada um com a sua fisiologia. Tentar inverter a posição desses peixes vai ser fatal, tanto para o do mar quanto para o do rio. Raros são os peixes que transitam entre esses dois meios. Eles têm uma fisiologia mais flexível, mas são raros esses, tá certo? Então, olha lá, a água vai para o rio, mas também ela lava o céu. E lavando o céu, traz de volta o sol, traz o azul. Mas olha que bacana, essa água também limpa o céu dos seus poluentes. Quando chove, os poluentes que estão na atmosfera são arrastados, são trazidos para o solo, limpando o ar. Você sabia que na Grande São Paulo milhares de pessoas morrem por ano por conta da poluição atmosférica? Então imagina agora na China, com a situação do coronavírus, o que não está acontecendo? Todos viram que a poluição atmosférica nessas grandes cidades chinesas que paralisaram suas atividades, a poluição atmosférica desapareceu, o ar mudou. A China tem a maior poluição atmosférica do planeta, todos sabem disso, e essa poluição atmosférica ceifa várias vidas todos os anos. A pergunta, a entrada do coronavírus levou vidas, mas a limpeza da atmosfera poupou vidas. Esse equilíbrio, tá? Como é que ele ficou? Vidas se foram com vírus, vidas foram preservadas por conta da poluição que desapareceu. Há que se pensar muito. Esse vai ser um alerta para o mundo. Temos que tomar conta não apenas
do controle das pandemias, mas também da poluição atmosférica. O que vai acontecer na China agora vai ser um alerta, um aviso para todos nós percebermos o que está acontecendo na nossa atmosfera. E nós já sabemos, né? Mas o gigantismo disso é uma experiência que não poderia ser feita de outra forma. Um acidente que trouxe uma experiência fantástica, certo? Então vamos lá. Essa água toda está circulando do solo para a atmosfera, da atmosfera volta para o solo, vai para o subsolo, volta para os rios, vai para os mares, evapora. E esse é o ciclo da água. Tá? Tão bem cantado pelo Tom Jobim, que tem uma outra música dele chamada Estrada do Sol. Essa é uma das músicas favoritas. Né? Ela é a seguinte, ó. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar, ao vento alegre que me traz essa canção. Olha lá, o Tom Jobim é um poeta da natureza. Ele canta tanto os elementos abióticos, os componentes abióticos, né? Água, por exemplo, quanto os bióticos. Ele fala de passarinhos, fala de florestas. Né? Ele não é só um grande compositor, ele é um grande protetor da natureza. Né? A beleza dessa imagem que ele cria, né, de manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu, então choveu de noite. E esses pingos ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar, aquela névoa fina, né, aquelas gotículas se movimentando, enquanto o sol vai vindo e iluminando, e essas gotículas brilhando, até que elas evaporem definitivamente e desapareçam. As imagens que ele cria são maravilhosas. E dentre todos, né, existe um autor brasileiro, um compositor, músico, letrista, que nos anos 80 produziu uma música para um festival e ela não só é linda, mas ela tem todo um contexto científico muito bem elaborado. Quando ele cantou essa música no festival, as pessoas diziam: isso não vai dar certo, essa música não vai pegar. Meus pais, que tinham assistido os festivais dos anos 60, principalmente o de 67, na TV Tupi, eles lembravam de composições que são cantadas até hoje e pensavam, essa não vai passar. Nos anos 60, nos festivais da Tupi, o de 67 especificamente, ele é tão fantástico que tem até documentário a respeito dele, Uma Noite em 67, assistam, por favor. Nesse festival estavam lá Tom Jobim, Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, Hermeto Pascoal, né? O conjunto de pessoas mutantes, o conjunto de pessoas, de músicos que estavam lá era tão fantástico que esse festival se tornou inesquecível. Tá? Porém, nos anos 80 surge essa música e as pessoas falam, não vai pegar. Nos anos 80 não havia ainda a sensibilização ecológica. No Brasil só tinham 2 doutores em ecologia, para vocês terem uma ideia. Tá? Quando essa música surge, bonitinha. Será que vai? Bom, ela ganhou o festival. E quando Guilherme Arantes, ainda jovenzinho, cabelos longos encaracolados, interpretou lá no palco, tocando no seu piano, vibrando pra caramba, uma cena muito bonita, as pessoas cantaram juntos, e a letra é grande. Foi um sucesso, e ela é cantada até hoje. E ela se tornou um hino dos ambientalistas. A letra é grande, então não vou cantar, mas eu vou ler um pedacinho. Quer dizer, vou ler ela inteira, mas não cantando, porque eu vou ter que ler interpretando para vocês. Olha só. Todos vocês conhecem essa música, tá? Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. A água que sai do solo, ela nasce no solo, abrindo seu caminho, perfurando a terra, abrindo um grotão por onde ela escapa. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Ela faz um riachinho que vai descendo, obedecendo à gravidade, vai se unindo a outro riachinho e forma um ribeirão, que já é um riozinho maior, e vários ribeirões desembocam em rios maiores e assim diante, até ela no principal, que vai desembocar nos oceanos. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Os rios barrentos, né, onde a água não penetra muito, meio escuros, esses rios, eles são ricos em nutrientes. Quando na época das cheias eles vazam, os sedimentos que eles transportam nutrem o solo em volta. E foi assim que surgiram as primeiras grandes civilizações nos deltas, nos crescentes dos rios, né? Tigre, Eufrates, Nilo, onde o extravasamento das águas, né, deixa os sedimentos nas margens, onde agora o homem que está começando a dominar a agricultura vai plantar suas sementes e vai se alimentar delas. Aquele homem nômade é substituído agora por um homem sedentário. Esse homem sedentário agora constrói cidades e começa a registrar a sua história, começa a nascer a civilização humana como nós a conhecemos. Não é isso? Águas que banham aldeias e matam a sede da população.
águas que caem das pedras, no véu das cascatas, ronco de trovão. Olha uma cachoeira descendo, formando um véu. Geralmente as cachoeiras formam véus que o povo chama de véu de noiva, e batendo nas pedras embaixo dá um estrondo forte que lembra de um trovão. E depois dormem tranquilas nos leitos dos lagos. O rio rápido chega numa bacia, ele vai enchendo essa bacia, sua velocidade diminui, até que um desembocador lá na frente ele volta a correr. Os lagos são ambientes de descanso das águas, por assim dizer. E os sedimentos precipitam. E aos poucos a profundidade do lago vai diminuindo com a queda dos sedimentos. E esse lago, aos poucos, vai formando uma planície de aluvião. E essa planície agora começa aos poucos a ser revestida por plantas que conseguem sobreviver no solo mais úmido e vai secando, vem aquelas que sobrevivem no solo menos úmido, vai secando mais, porque agora o rio ele vai para o seu curso. Não é mais um lago, agora o rio continua sendo rio, tá? E aí começa a crescer em volta arbusto, começa a crescer árvores, até quem sabe um dia forme-se uma floresta. Um fenômeno chamado sucessão ecológica, do qual nós falaremos novamente mais lá para frente, numa aula específica para isso, não é isso? Águas dos igarapés, onde Ara, a mãe d'água, é misteriosa canção. Em boa parte das culturas, a água é um elemento feminino. Yara é a deusa, por assim dizer, das águas dos índios, né? Assim como Iemanjá é a rainha das águas para os africanos, para os povos negros, né? Então nós temos aqui sempre essa noção de feminino para a água. A água que o sol evapora, para o céu vai embora, virar nuvens de algodão. Olha as nuvens, com a chuva, elas começaram a ir embora. Está ficando mais ralo, a gente começa a individualizar as nuvens agora como flocos de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Quem nunca viu, após a chuva, formar um arco-íris e imaginou encontrar um pote de ouro no fim do arco-íris? Gotas de água da chuva, tão tristes, são lágrimas na inundação. A mesma água geradora de vida, ela pode levar vidas, ela pode ceifar vidas numa enchente, levando vidas, levando patrimônios, levando bens, acabando com regiões inteiras. É o lado triste das chuvas, das águas. Né? Águas que movem moinhos. São as mesmas águas que encharcam o chão. Moinhos que moem sementes, moinhos que geram energia. E sempre voltam humildes para o fundo da terra, para o fundo da terra. E daí vem apoteótico, terra, planeta, água. Né? Essa música ela não só é bonita, ela tem um caráter científico. E nós temos nela praticamente o ciclo da água sendo apresentado. Desde a sua evaporação, formando nuvens, as nuvens precipitando, formando chuvas. O que faz a água evaporar, todo mundo sabe, o calor. Baixas temperaturas e você tem o resfriamento da água. O calor, ela obviamente aquece, aquecendo aumenta a agitação molecular. E as moléculas que estavam em estado líquido, próximas, atraídas umas pelas outras, elas começam a se distanciar com a energia, com a velocidade do seu movimento, e aí elas começam a dispersar, né? Elas começam a difundir, formando gases. Né? A água passa para o estado gasoso. Conforme essa água em estado gasoso sobe para a alta atmosfera, ela começa a resfriar. Na alta atmosfera a temperatura é menor, a agitação molecular vai sendo perdida, porque ela está perdendo energia, e elas voltam a interagir. Quando elas voltarem a interagir e ficarem unidas, você vai ter uma gota, e formam-se as nuvens, que são água no estado líquido. Tá? Uma coisa pode fazer com que as gotas fiquem se formem mais rapidamente e fiquem até maiores, que são partículas polares que podem existir na atmosfera, os chamados microsóis. Eles são carregados positivamente, assim como a água tem carga, ela é polarizada, não é isso? E o que acontece? Ela interage com esses compostos polarizados, semelhante atrai semelhante, e elas agregam em volta dele. Isso acelera a formação das gotas. Além da temperatura baixa, os microsóis presentes na atmosfera, ou núcleos de condensação. Aí vai formando-se uma gota que vai ficando cada vez maior em torno desses núcleos. Quando essa gota atinge um peso, uma massa, um pouco maior, ela começa a vencer as correntes de ar ascendentes, que a estão mantendo flutuando, e ela agora começa a precipitar. E aí nós temos a chuva. Nos dias de verão muito intenso, acontece um fenômeno curioso, que é a chuva de granizo, ou granizada. Essa chuva acontece no verão e não no inverno, parecendo ser uma contradição, mas não é. Vamos entender? Nos dias muito quentes, as correntes de ar ascendentes são muito intensas, elas têm muita energia,
e elas mantêm as nuvens no seu local, impedindo que a gota de água se precipite, caia, como na chuva. Se você olhar para as nuvens nesses dias, é curioso que você vai ver que elas estão achatadas na sua parte de baixo, como se algo as estivesse segurando. Quando você tem essas correntes de ar muito intensas, a base da coluna vai sendo arrastada para cima e ela vai ficando com o formato de um chapéu alto, uma cartola. A altura dessa coluna d'água, às vezes, pode ser de quilômetros. Só que quilômetros em direção às camadas altas da atmosfera, onde a temperatura é bastante baixa. Isso vai fazer com que as gotas de água resfriem e comecem a congelar, formando cristais de água, cristais de gelo. E esses cristais vão precipitar, só que a corrente de ar ascendente arremessa de novo eles para cima. Eles precipitam, a corrente arremessa de novo para cima, então eles vão ficar subindo e descendo inúmeras vezes. E cada vez que eles sobem, eles agregam mais água em torno desse grão de gelo, que vai virando agora uma pedrinha de gelo, que vai virar um pedregulho. Quando a massa desse cristal de gelo agora é suficientemente grande para vencer as correntes ascendentes, ocorre a precipitação e aí ele vem para baixo e chega no solo na forma de gelo. Tá? Olha a chuva nos brindando com a sua força criadora. Olha quanta água. Tá? Então o granizo se forma no verão e não no inverno, mas sempre em torno de núcleos de condensação. O que nós temos no inverno, aqui no Brasil é um fenômeno raro, né? É a neve. No caso, a temperatura é muito baixa, aqueles núcleos de condensação vão começar a agregar água no seu entorno e aí eles vão começar a precipitar. Como a temperatura é baixa, as correntes de ar ascendente praticamente pararam. Então esses cristalzinhos de gelo começam a descer sem muita resistência. Aí você tem a neve, que é diferente, portanto, de granizo. Independente de ser neve ou granizo, é água no estado sólido. Quando essa água precipita nas altas montanhas, né, a neve precipita nas altas montanhas ou o granizo, essa água em estado sólido começa a se acumular nas altas montanhas, formando uma calota de gelo nas grandes altitudes. Ela também pode acontecer nas grandes latitudes. De repente, no Ártico, você não tem continentes, o Ártico é um oceano, e lá você tem a calota de gelo se formando em cima das águas pelo resfriamento dos oceanos e também pela precipitação de neve em cima daquela banquisa de gelo, onde a altitude é zero. Então, em grandes altitudes ou grandes latitudes, nós temos a formação de água em estado sólido, no caso do gelo. Quando vem o verão, o gelo derrete, passa para o estado líquido e inicia-se o ciclo da água. Né? Agora, nas grandes altitudes, não é apenas o aquecimento que faz com que o gelo derreta. Quando você tem uma camada de gelo muito grande, a pressão que essa camada de gelo exerce nas camadas mais inferiores é tão alta que o gelo dessas camadas inferiores, em contato com a rocha, entra em ponto de fusão e passa para o estado líquido. Então você não terá o aquecimento promovido pelo Sol, mas o aquecimento promovido pela pressão. Se lembra daquela forma da física e da química? PV é igual a nRT. Então a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura. Quando a pressão é alta, a temperatura aumenta. Até que a água atinge o ponto de fusão e o gelo começa a se tornar água e escorre entre o gelo e a rocha. Aquela água vai escorrendo entre o gelo e a rocha. E conforme ela vai escorrendo, ela vai liberando alguns pedaços de alguns blocos de gelo que estavam fundidos na rocha. A água vai passando, ocorre a soltura daqueles blocos de gelo que começam a descer. Então, com os tempos, mesmo com temperaturas muito baixas, alguns blocos de gelo começam a descer montanha abaixo e vão abastecer os rios, levando sedimentos também que vão em direção aos rios maiores e até o mar. Portanto, nós temos aí todo o ciclo da água. Né? Água em estado líquido nos rios e oceanos, água em estado gasoso na atmosfera, formando novamente água em estado líquido nas nuvens, precipitando na forma de água líquida ou na forma de água sólida. Não podemos esquecer também que parte desta água ela não vai diretamente para os rios e lagos, ela pode ir penetrando no solo e abastecer os lençóis freáticos. Quando os lençóis freáticos são muito grandes, nós passamos a chamá-los de aquíferos, que seriam estocadores de água, por assim dizer, são grandes contentores de água.
No Brasil nós temos a felicidade de possuirmos dois grandes aquíferos. O aquífero Guarani, que pega a região um pouquinho do sudeste, sul do Brasil e se espalha pelo resto da América Latina, pela América do Sul, na Argentina, Paraguai, Uruguai. E nós temos um outro aquífero que fica na região amazônica, o seu núcleo está mais ou menos em Santarém, e recebeu o nome de aquífero Alteras do Chão, em homenagem a uma cidade que fica aí no Pará, está debaixo da floresta amazônica, portanto há um aquífero. Esse aquífero está bastante preservado, porque está debaixo da floresta amazônica. Já o aquífero Guarani está debaixo de grandes cidades. O nosso medo é que ele comece a acumular poluentes ao longo do tempo. E essas águas que são puras, e deveriam ser um estoque no futuro, podem começar a ser contaminadas. Sorte que conforme a água desce, ela vai encontrando solo cada vez mais compactado. Ela vai passar por uma rocha sedimentar que vai filtrar boa parte dos poluentes. Mas em alguns pontos, o aquífero está bem superficial, está muito próximo das calhas dos rios, e aí pode começar a haver contaminação por conta da contaminação dos rios. Está certo? Então esse é o ciclo da água. A água em estado sólido, líquido e gasoso. Porém, esse é o ciclo da água em estado físico. O ciclo da água, estado físico. Há um outro ciclo da água, que é o ciclo da água em estado químico. Esse nós vamos falar mais para frente. Quando ele entrar, nós vamos comentar. Então, normalmente as pessoas pensam no ciclo da água, mudança de estado sólido, líquido e gasoso. Ou seja, mudança da água no estado físico. Nós vamos mais para frente fazer um comentário do ciclo da água, estado químico, bastante interessante e muito importante. Na sequência, vamos ver o ciclo do carbono.